revisão sobre o aval, que é o próximo assunto, né, que é o assunto que a gente parou. E, se der tempo, a gente continua para o próximo. O que é o aval? É um conceito. O aval é um ato cambiário de garantia, né? O que é ato cambiário? São atos jurídicos praticados por alguém em um título de crédito que produz efeitos jurídicos. Lembra quando você estudou lá nos primeiros períodos de direito, você estudou, né? Ato jurídico, fato, ato jurídico, contrato, lembra disso? Então, fato social não interessa para o direito, né? Tá lá e o direito não cuida. Ato jurídico, né, é aquele ato que gera efeitos jurídicos, né? E os contratos, né, também você estudou, em que duas ou mais pessoas celebram lá um acordo, né, que tem efeitos jurídicos. Então, o ato cambiário é um ato jurídico, ou seja, alguma coisa que alguém pratica e gera efeitos jurídicos. Então, imagine, o aval é isso. Então, alguém vai num título de crédito e dá uma garantia, ou seja, né, um terceiro que não tinha, a princípio, relação inicial, né, com aquele título de crédito, é chamado por interesse das partes, obviamente, e pratica esse ato cambiário, certo? Esse ato cambiário não é qualquer ato cambiário, é um ato cambiário de garantia, ou seja, esse terceiro se compromete ao pagar aquele título de crédito, tá? Vamos pensar na nota promissória. Então, eu peço um dinheiro emprestado para o Edson, né? O Edson é o nosso aluno aí que tem grana. Assim, Edson, meu amigo, tô apertado de grana, me empreste aí 10 mil reais. O Edson empresta, professor, claro, né? E aí ele fala, exijo que você me dê uma nota promissória, que é um título de crédito, sempre, né? Eu assino o título de crédito. Antes de emprestar o dinheiro, ele fala assim, pô, professor, só tem um problema, né? Não te conheço, não sei se tem patrimônio, né? Consiga, né, um avalista melhor, né? Vai me garantir, porque se você não pagar, o avalista paga. E aí o Anderson, né, vai ser o nosso avalista. Ou seja, o Anderson vai assinar o título de crédito, né, como avalista. Então, existem duas figuras, né, principais no aval. Primeira figura, né, ou sujeito, como a doutrina chama, o avalista. Quem é o avalista? Aquele que presta o aval, tá? Certo? E eu sou quem, né? O avalizado, certo? Aquele que recebe o aval. Se de um lado eu tenho alguém que garante o pagamento, eu tenho alguém que recebe essa garantia, certo? Então, perceba, eu já tinha uma outra relação anterior ao aval, que era entre eu e o Edson, né? Eu era um emitente da nota promissória e ele era o beneficiário da nota promissória. Não se preocupe, a gente vai falar sobre nota promissória depois, novamente. E agora eu tenho uma terceira pessoa que vai praticar uma outra relação jurídica, né? Chamada aval, ok? Essa relação jurídica, ela agrega, né? Ela completa, ela parte, né? Nesse título e ela vai ter efeitos, né? Isso, aval é um ato cambiário, tem efeitos. Qual é o efeito? Garantir o pagamento. O aval é uma garantia pessoal, ou seja, o avalista, ele pessoalmente, com seu patrimônio, responde pelo pagamento da dívida. Só para fazer um paralelo, é diferente das garantias reais, né? Lembra das garantias reais? Né? A lei prevê as garantias pessoais e prevê as garantias reais. Garantias pessoais, aval e fiança, por exemplo. Garantia real, né? Hipoteca e penhor, por exemplo. Então, quando você vai até a Caixa Econômica Federal, né, e pede dinheiro emprestado para comprar um imóvel, a Caixa diz empresto, desde que você me dê, né, uma garantia real sobre esse imóvel que você vai comprar. No mesmo contrato de empréstimo, né, como é que chama o contrato de empréstimo de bem, de coisa fungível? Né, lembra? Gente, você viu? Quando eu bebo água, você coloca aí a resposta. Como é que chama o contrato de empréstimo de coisa fungível? Esse contrato que você faz lá na Caixa, lá, tem um nome. Ninguém sabe? Vocês estão aí ou estão na live? Hoje é a live de quem? Quem que é a live hoje? Vocês estão na live, né? Sai da live, vem pra aula. Como é que chama o contrato de empréstimo de coisa fungível?
Hoje é a live da Turma do Pagode. Furada, fica aqui que é melhor, né? Passando concurso, no OAB. Começa com mu e termina com tu. Lembra? Mútuo. Mútuo. Contrato de empréstimo de coisa fungível. Muito bem. Como é que chama o contrato de empréstimo de coisa infungível? Né? Dinheiro é fungível, né? Eu te dou 10 reais, você me dá 10 reais. Né? É outro dinheiro, mas tem o mesmo valor. Né? Lembra disso? Mútuo. Contrato de coisa fungível. Emprestei o meu carro. Tem como, né? Meu carro é carro. Tem uma amassadinha ali que não tem outra. A placa é uma única. Renavan é único. Não tem como você me dar o meu outro carro igual. Ele pode ser equivalente, mas não é igual, não é a mesma coisa que o dinheiro, certo? Mutuante é quem celebra o contrato de mútuo e empresta o dinheiro. E mutuário é quem recebe o dinheiro emprestado. Muito bem, Paula, parabéns, né? Comodato, né? Empréstimo, então, é um gênero que tem duas espécies, mútuo e comodato. Mútuo é um empréstimo de coisa fungível, né? E comodato é um empréstimo de coisa infungível. Então, você vai lá na Caixa, faz o contrato de mútuo para pegar um dinheiro para comprar uma casa, né? A Caixa fala, ok, mas além do contrato de mútuo, você vai me dar, nesse contrato, um direito real de garantia, né? Que se chama, como chama? Hipoteca, né? Hipoteca é o direito real de garantia sobre bem imóvel. Ou seja, você, no mesmo tempo que compra e vende, é um contrato só, né? Compra, vende, mútuo, hipoteca. Tudo junto naquele contrato da Caixa lá que você vai levar a registro depois na RGI. Né? Naquele mesmo documento, você concede à Caixa um direito real, diferente do aval, que é pessoal, real de garantia. Ou seja, se você não pagar aquele bem, né, responde pela dívida. É o bem, né, específico lá do contrato. Inclusive, a hipoteca vai ser registrada no Registro Geral de Imóveis, né, na matrícula daquele imóvel que tem no Registro Geral de Imóveis. Então, né, para você vender esse bem, inclusive, né, você vai ter que ter esse imóvel quitado ou vai ter que ter a anuência lá da Caixa, certo? Por causa disso. Então, outro exemplo de direito real de garantia é o penhor, né? Então, você pode pegar um dinheiro emprestado com bem imóvel? Pode, né? Vai lá, pega o dinheiro emprestado e acha lá suas joias lá. Você pode, né? Você faz um contrato de penhor e deixa lá as joias penhoradas, tá? Então, outro exemplo aí de direito real, né? Direito de garantia sobre bem, né? É o penhor. Exemplo, né? O penhor é um direito real sobre bem móvel, diferente da hipoteca que é sobre bem imóvel, ok? Só para fazer esse paralelo, né, entre a garantia pessoal e a garantia real. A fiança também é uma garantia pessoal, tá, galera? Tá? Então, o aval é isso, né? Essa garantia pessoal sobre uma dívida, ok? O aval, ele vai ser praticado de que forma? Né? Ele vai ser praticado através da assinatura, né, do avalista no título. Né? Ele vai assinar o título, certo? A assinatura, né, do título na frente do título. Lembra como é que chama a frente? Né? A gente diz que o título tem uma... O título, né, o documento tem uma frente e tem umas costas, né? As costas se chama verso e a frente se chama... Tem que saber isso, fica em prova. Anverso, professor. Parabéns, Paula. Anverso, muito bem, né? Regra geral, o aval é formalizado com a assinatura do avalista no... escrevi errado. Avalista no anverso do título de crédito. Qualquer título, né? Seja nota promissória, seja na matéria de câmbio, seja, né, em qualquer título. Posso fazer em outro lugar? Posso, né? Outro lugar seria no verso. Posso, só que eu tenho que identificar o ato, né? Dizer que se trata de um aval. Para não confundir com outros atos que são praticados no verso, como, por exemplo, o endosso. Lembra do endosso, né? Regra geral, o endosso acontece, não é formalizado com a assinatura do endossante no verso do título. Cada assinatura tem um local para poder, né, diferenciá-las, certo? O aval, né, aí tem uma coisa bem importante, até por isso que eu estou repetindo, porque isso cai muito em prova, né? Existe uma discussão a respeito do aval parcial ou não, né? Se é possível o aval parcial, né? Aval parcial.
Primeiro, o que seria o aval, né? Qual a diferença do aval parcial do aval total, também chamado de aval pleno, né? Aval sem restrição, aí o examinador ele muda o nome para poder te dificultar a tua vida, né? O que é o aval total? É aquele que a pessoa garante a integralidade da dívida, né? A dívida de 10 mil reais com o Edson, o Anderson vai lá e fala assim, eu pago 10 mil reais. Aval total, aval pleno, aval sem condição, né? Ok. Poderia o Anderson garantir 5 mil? Ou seja, conceder um aval parcial? Uma coisa é se o Edson vai concordar com isso. Outra coisa é se ele garante 5 mil. São coisas diferentes, né? Até porque o Anderson pode garantir 5 mil e eu posso ter um segundo avalista parcial garantindo os outros 5 mil, certo? Por que o Anderson vai concordar, ter dois? Ou não é, aí é empresarial, né? Aí é comercialmente falando, direito. Não estou pensando nisso, estou pensando no direito, certo? Para o direito, o aval parcial é possível? Aí é importante você lembrar que a gente falou no primeiro dia de aula que tem um regramento, né, bem diferenciado nos títulos de crédito. O que aconteceu? Né? Os títulos de crédito eles são documentos muito antigos. Né? Na época medieval já tinha título de crédito. O primeiro título de crédito surgiu na época medieval, que foi a chamada letra de câmbio, que eu já te falei isso, né? Que é a carta de troca. Ou seja, o comércio é muito antigo. Né? Se você ler a Bíblia, fala de comércio. Então, o direito há muito tempo vem regular o comércio e, inclusive, em relação ao título de crédito. E nesse sentido, né, o comércio também ele ultrapassa fronteiras. Né? Então, você tem aí um país negociando com outro, um empresário de um país negociando com um empresário de outro país. E nada mais justo, né, nada melhor do que ter uma regra para todos os países, né, em relação ao direito empresarial. Ou seja, um título que seja negociado aqui que vale no outro país e vice-versa. Como é que eu faço para isso acontecer? Eu preciso fazer, né, um tratado internacional, ok? Então os países se reúnem, celebram um acordo chamado de Tratado Internacional e esse Tratado Internacional ele, né, uniformiza, né, o direito naqueles países. É o caso da LUG, né? Lembra da LUG? O que é LUG, né? Lei Uniforme de Genebra. Ou seja, é a lei que uniformiza, né, as regras de letra de câmbio e nota promissória no Brasil e nos países que, né, que ela assinaram, né, que aderiram a esse tratado. Tá? Todo tratado internacional tem o nome da cidade onde foi assinado, não é isso? Genebra, Pacto de São José da Costa Rica, Assunção, né, entre outros, ok? Então é a lei que uniformiza as regras assinadas lá em Genebra. Tecnicamente, né, na época que o Brasil assinou esse tratado, no Brasil nem precisava de ser uma lei para poder uniformizar esse tratado. Eu já falei com você, na verdade, no Brasil a gente assinou através de um decreto que foi recepcionado pela Constituição de 88, que é o decreto número 57663 de 66. Ou seja, a última legislação que regulou, né, a letra de câmbio e a nota promissória é de 66 e veio em vigor até que quando chegou o Código Civil de 2002, houve uma reforma, né, em todo o direito civil e em todo o direito comercial. O legislador ele aproveitou a criação do novo Código Civil para, né, reformar o direito civil e para reformar o direito empresarial, né, até então chamado de direito comercial. A gente já viu isso. E trouxe diversos institutos sobre direito empresarial, inclusive mudando o nome do direito, né, que era comercial, mudou para empresarial, e uma nova regulamentação. E ele foi além, né, ele também trouxe um capítulo sobre títulos de crédito. Só que ele, né, é estranho, né, como eu já disse, ao mesmo tempo que ele disse que tinha uma nova regulamentação, ele disse que o que existia no Código Civil permaneceria em vigor. Então, se você for, né, para o Código Civil atual, né, 2002, no artigo 903, que trata sobre títulos de crédito, ele diz assim, né, permanecem em vigor, né, regula-se os títulos de crédito por esse código, salvo, né, o que já está em vigor. Né? Vou colocar aqui para ficar exatamente o texto. Está tendo aula em dia de vista de prova, estou aqui, aí nem aí, depois eu pego todo o material. Não entendi nada. KKK, está tendo aula em dia de vista de prova. Estou aí, hein? Depois eu pego pelo material.
Se liga, Tiagão. Vamos lá, vamos estudar, pô. Não tá muita moleza. Olha, a prova da OAB já tá chegando. Olha o 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse código. Tem disposição diversa, né, em título especial? Tem. Então, não segue o código. Se não tem, segue o código. Em resumo, a doutrina resumiu, né, para ser repetitivo, da seguinte maneira: ó, eu tenho os títulos de crédito que são regulados pelas leis especiais e eu tenho os títulos de crédito que são regulados pelo Código Civil. Os títulos de crédito que são regulados pelas leis especiais são chamados genericamente de títulos nominados ou enumerados, né? Certo? Que é a letra de câmbio, a nota promissória, né? O cheque. E os títulos de crédito que não têm, né, previsão legal especial são os títulos gerais, genéricos, né? Inominados, né? Que são regulados pelo Código Civil. Por que eu preciso lembrar disso? Porque quando eu chego no aval parcial, existe uma divergência de disposição nas leis especiais e no Código Civil. Se eu for para a LUG, né? Abra a sua LUG aí, 5766366. Se eu for para a LUG diz que o aval pode ser parcial e pode ser total, né? Deixa eu achar aqui o artigo. Decreto 57663. Diz que o aval pode ser total e pode ser parcial. Artigo 30, que regulamenta o aval. Na letra de câmbio, né? E também se aplica à nota promissória do aval. O pagamento de uma letra pode ser em todo ou em parte garantido por aval. Esta garantia é dada por um terceiro ou mesmo um subsecretário da letra. Então, o pagamento de uma letra pode ser garantido em todo ou em parte, ou seja, total ou parcialmente. Então, do artigo 30, né, a gente verifica que o aval pode ser total ou parcial, certo? A nota promissória, depois a gente vai ver, tá? Ela está regulada também na mesma lei, e no final ela diz assim, aplica-se a nota promissória tudo que cabe à letra de câmbio, portanto, o aval também se aplica. Tá? Quando a gente vai para outro exemplo, tá? Cheque, né? O cheque é outra lei, tá? A gente ainda vai estudar, é a lei 7357 de 85. Quando a gente vai para o cheque, lá no artigo 29, vai dizer praticamente a mesma coisa, né? O pagamento de um cheque pode ser garantido em todo ou em parte por aval, prestado por terceiro, exceto, né, vamos aqui o que importa no momento, né? Pode ser garantido em todo ou em parte, ou seja, o aval nos títulos nominados, enumerados com lei própria, podem ser parcial, ok? E o Código Civil, né? Aí que está a discussão, aí que o examinador gosta de colocar na prova, né? Para pegar nosso pé. O Código Civil, quando vai tratar de aval, né, ele diz que o aval, né, parcial é nulo. O aval parcial, uma coisa quando não tem validade no mundo jurídico, né, que não pode acontecer. Porque, assim, vamos lá. Por que o direito diz que as coisas são nulas? Porque na prática pode acontecer, concorda? Alguém pode pegar um título garantido pelo Código Civil e dizer que o aval parcial? Pode, porque na prática a pessoa pode fazer isso. Só que isso é reconhecido pelo mundo jurídico? Não. Né? Ou seja, ela vai dizer que é nula. Né? Na prática pode acontecer, mas isso não tem valor jurídico. Então, se a gente for agora para o Código Civil, no artigo 897, parágrafo único, está expressamente dizendo que o aval parcial ele é nulo, ok? O aval parcial ele é nulo, certo? Então verifique, né? Perceba que o tratamento é totalmente divergente, né? Então muito cuidado, né, na hora da sua prova, né? Como é que tá lá na prova, né? O aval parcial aonde que é? Qual o título? Por quê? Porque dependendo, né, do título, o resultado vai ser um, dependendo do título, o resultado vai ser outro. Em resumo, né? Se o aval for prestado em um título nominado, né, qual seja nota promissória, cheque, duplicata, o aval parcial ele é possível. Se o título for prestado, né, em um título, né, regulado pelo Código Civil,
o aval parcial ele é nulo, ok? Muito cuidado, tá? Muito cuidado que isso cai em prova. E aí, para não dar esse mole aí, não perder essa questão, que é uma questão fácil, tá? Uma questão fácil, só tem que saber aí o conceito, tá? Já vimos isso, né? Só uma revisão. Vamos avançar. Alguma dúvida? Qual o artigo do Código Civil? 897. Está em cima aqui. 897, parágrafo único. Não sei se é essa a sua dúvida, Anderson. É essa a dúvida? Foi. Então, vimos o aval, que é, vimos quem é avalista, quem é avalizado, vimos, né, a forma de fazer o aval. Agora, temos uma outra coisa que é importante, né? O aval pode ser em preto ou um aval pode ser em branco. É simples, mas é importante. O que é aval em preto, o que é aval em branco? Né? Quando da formalização do aval, é possível, né, que se identifique ou não o avalizado. Quando eu não identifico o avalizado, o aval é em branco. E quando eu identifico o avalizado, o aval é em preto. Então imagine, né, lá na nota promissória que o Anderson assinou para mim, né? Ele só assinou, ou seja, ele identificou? Não. Portanto, é um aval em branco. Se ele assinasse e dissesse para quem ele está avalizando, seria um aval em preto. Então, avalizo Medina, né, e assino. Então, aval em preto. É claro que no meu exemplo, que era uma nota promissória que só tinha um único devedor, não tinha muito sentido, né, ou não fazia muita diferença aquele aval em branco ou em preto. Concorda? Porque no final das contas é da mesma. Então, imagina uma nota promissória, né, com um aval, um único devedor, que sou eu, e esse avalista, né, e esse aval do Anderson. Obviamente eu sou avalizado, pouco importa se é em branco ou em preto. Mas nem sempre o título vai ser assim, simples, né, com um único devedor. Pode ser que o título tenha vários devedores, né, seja porque ele foi endossado, ou seja porque ele já nasce com mais de um devedor. Então vamos pensar no primeiro exemplo, né? A nota promissória. O Anderson, né, deu um aval nesse título e esse título foi entregue para quem? Para o credor, que vai aguardar o pagamento, né, com aquele título em mãos. Então, eu peguei o dinheiro emprestado do Edson, imagina um documento. Tem a minha assinatura lá, que eu sou devedor, e tem o Anderson, que é o avalista. O credor, né, o Edson, ele é obrigado a aguardar o prazo que a gente combinou, 90 dias, 60 dias, não importa, 180 dias para receber? Ele não é obrigado, ele pode endossar esse título. Quando ele endossa esse título, passa a surgir ele também ser um devedor, lembra disso? Um co-devedor, ok? Então imagine, agora o título tem, né, Medina, avalizado pelo Anderson e o Edson, que era credor. O Edson passou esse título para Paula, certo? Quando o Edson passou, ele praticou um endosso. E uma das características do endosso é o quê? É a transmissão, né, do direito de crédito contido no título e a responsabilização, né, ou a garantia, né, entre aspas, né, o endossante, melhor dizendo, ele é co-obrigado pelo pagamento. Ou seja, se na data do vencimento a Paula, né, for cobrar esse título, ela pode cobrar de mim, que sou devedor principal, e pode cobrar do meu avalista e pode cobrar também do Edson. Nesse caso, né, imagina que a Paula pegar esse título na mão, né? Aí é importante ela saber quem é o avalista, né? E eu posso ter mais pessoas ainda transacionando. Imagina que a Paula passe para o Mauro, né, que está aí nos ouvindo. Agora o Mauro pode cobrar a Paula, o Mauro pode cobrar o Edson, o Mauro pode cobrar o Anderson, percebeu? Então é importante eu saber, né, ou saber quem é que está sendo avalizado, por quê? Porque isso, né, vai ter efeitos. A pessoa que paga o título e que não é o devedor principal pode entrar com ação de regresso, ok? Ou seja, pode cobrar de outra pessoa. Então, se o Anderson é meu avalista, ele pode cobrar de mim. Imagine que ao invés do Anderson ser meu avalista, o Anderson tivesse sido avalista do Edson.
Então ele poderia cobrar do Edson e de mim, percebeu? Né? Por quê? Porque ele mudou de posição na relação jurídica. Então é importante saber quem ele está avalizando, porque isso vai ter outros efeitos jurídicos, tá? A gente vai ver isso nesse sentido. Então é importante fazer isso. O Mauro me cobra a matéria no WhatsApp. Verdade. Nesse caso, vai cobrar o título também, porque você foi um endossante. Vamos pensar em outro exemplo, né? Na letra de câmbio. Lembra que a letra de câmbio era um pouco diferente? A letra de câmbio tinha 3 pessoas, né, ou 3 sujeitos jurídicos nesse título. Então a letra de câmbio era sempre composta assim: A dá uma ordem para B para pagar a C determinada quantia. Então A era o sacador, o B era o sacado e o C era o beneficiário, certo? Então o título muda um pouquinho. Na letra de câmbio, ela já nasce com 2 devedores, não é isso? O A era o devedor principal, que devia uma quantia para o C, e ele resolveu, né, quitar essa dívida, né, um exemplo, através dando uma ordem para B, não é isso? Então, até que B aceite, lembra do aceite? Até que B aceite, A é devedor, né, do título de crédito. Quando o B aceita, o A ele se torna um codevedor, ou seja, ele torna um devedor secundário. Por quê? Porque o B, ao aceitar, se torna um devedor principal. Lembra disso? Né? Então, na letra de câmbio, ela já nasce com 2 devedores. Né? Na verdade, ela nasce com um e pode ter um segundo quando há o aceite. Então, havendo o aceite, né, eu tenho aí 2 devedores, um devedor principal, que é o aceitante, que é o sacado, né, que aceitou o título, e um devedor secundário, que é o sacador. Então eu tenho nesse título de câmbio, né, 2 pessoas, né, devedoras e um credor. E aí eu tenho uma assinatura de um avalista. Quem que eu estou avalizando? Aí a lei vai trazer uma presunção para a gente, né? O aval, né, dado em branco, né, na letra de câmbio, vai presumir-se em favor do sacador, né? Por que o sacador? Porque é o primeiro que deveu o título de crédito. Ah, mas o Anderson quer avalizar, né? O avalista dessa letra de câmbio quer avalizar não o sacador, não o A, quer avalizar o B. Como é que ele vai ter que fazer, né? Então ele vai ter que fazer um aval em preto, concorda comigo? Para poder fazer esse aval. Então imagine um caso concreto. A dá uma ordem para B para pagar C determinada quantia, certo? O C fala assim, ó, até concordo em receber essa ordem, desde que o C tenha uma avalista, desde que o B tenha uma avalista. Ou seja, então eu tenho um avalista do B e não do A, percebeu? Para o avalista C do B e não do A, esse aval tem que ser em preto. Por quê? Porque um aval em branco, na letra de câmbio, presume-se do A, que o A é o sacador, tá? Por isso a importância do aval em branco, o aval em preto, porque em algumas situações eu tenho mais de um avalista. E aí essa questão, né, de identificar o avalizado vai ser importante, ok? Lembra disso, né? Inclusive, foi o último assunto que a gente viu na aula passada, que também é um assunto que cai bastante em prova, né? Que é a respeito do aval sucessivo e o aval simultâneo. Lembra disso? Eu falei, e aí, né? O que é um aval sucessivo? O que é um aval simultâneo, né? Aval sucessivo e aval simultâneo. Alguém lembra? O nome é bem autoexplicativo, né? Aval sucessivo, né? É o aval do aval. E aval simultâneo é quando uma ou mais, né, avalistas garantem um avalizado, tá? Então vamos lá, né? Aval, vou anotar aqui para você. Sucessivo é quando um avalista avalia. Garante outro avalista. Perfeito, É isso isso? aí, isso aí. Ah, É quando um avalista avaliza outro avalista, né? Ou garante a mesma coisa, né? Outro avalista. A gente diz que é o aval do aval. É o aval simultâneo. É quando tá dizendo que todos os avalistas garantem Isso, é quando eu tenho o. dois ou mais Garante avalistas. diretamente avalizado, é isso? Isso. Garantem, né? Ou avalizam, garantem
um avalizado. Digitei errado, garantem aí, você corrige. Certo? Então, né, imaginem só. A dá uma ordem a B para pagar a C. Aval simultâneo D e E garante A. Certo? D e E, duas pessoas garantem o A. Qual é a consequência disso? Imagine que, né, eu tenho que colocar um quadro aqui para você ver, mas não sei se está dando para você ver meus gestos aí. Imaginem que o C não recebeu o título de crédito. Ele pode cobrar do B? Pode. Pode cobrar do A? Pode. Pode cobrar do D e pode cobrar do E? Pode. Né? Por quê? Porque ambos são avalistas, né, do A. Se o D pagar, o D pode cobrar do A, né? Pode, né? Obrigado. Se o D pagar, o D pode cobrar do A. Por quê? Porque o avalista que paga tem o direito de receber do avalizado, óbvio, né? Se o D pagar, ele pode cobrar a cota parte, né? Ou seja, 50% do E, certo? Por quê? Porque ambos eles estão dividindo, é como se ambos respondessem. Então, se fosse três, né, os três iam ser responsáveis. Imagina que a dívida seja de 10 mil reais. Se o D pagar a dívida de 10 mil reais, ele pode cobrar do A os 10 mil reais. E pode cobrar do E 5 mil reais. Por quê? Porque cada um vai ficar responsável por 50% da dívida. No caso, que são dois. Se fosse três, seria um terço cada um, né? 0,33 e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho, né, uma codivisão de responsabilidade. Então, todos os avalistas simultâneos, né, compartilham entre si a responsabilidade, certo? Obviamente que o avalista que pagar o título vai poder cobrar dos demais a cota parte correspondente e cobrar do avalizado a integralidade do título pago. Ok? Agora, o aval simultâneo não é assim. É o aval que garante o aval. Então, imagine, né? A dá uma ordem a B para pagar C determinada quantia. E existe o D e existe o E, mas não em aval simultâneo, mas em aval sucessivo. Ou seja, o E está garantindo o D e o D está garantindo o A. Certo? Mudou a ordem, né, de responsabilidade. O C não recebeu o título, ele vai entrar com uma ação. Ele pode cobrar do B, porque é o devedor principal, pode cobrar do A, que é o devedor, né, secundário, pode cobrar do avalista do A, que é o D, e pode cobrar do E, que é a avalista do D, certo? Pode cobrar de todo mundo, porque todo mundo garante o pagamento do título de crédito. Qual é a grande questão? Se quem pagar o título, por que o E pagou? Aí não sei, é caso concreto, né? Porque distribuiu a ação, imagina, uma petição inicial de execução, estava todo mundo no polo e o oficial de justiça chegou primeiro na casa do E. E aí ele tinha 3 dias para pagar. Ele foi lá e falou: é melhor pagar do que ter penhora na minha conta, né? Do que pagar multa, e aí tem consequências lá que você vai aprender processo civil. Acho que você já viu a execução, né, de processo civil? Se você pagar, a lei fala que tem redução dos honorários, pagar dentro do prazo de 3 dias, né? Não tem penhora de bens. O cara não vai querer ter bens penhorados, imagina, e leiloados, com valor abaixo, é melhor pagar. Depois ele cobra de quem tem que cobrar. E ele já sabia que ele eventualmente poderia pagar, por isso que ele vai pagar. Então o E pagou, né? Não importa o motivo. Pagou. O E pode cobrar quanto de D, né, no aval simultâneo? Pode cobrar a integralidade da dívida. Pode cobrar 100% da dívida. Né? O E pode cobrar quanto de A? A integralidade da dívida. Se o E cobrar de A e o A pagar, morreu a história, né? Porque aí o A não vai poder cobrar de volta, né, dos avalistas. Né? Então os avalistas garantem o avalizado, não o inverso. E aí o A só vai poder cobrar regressamente de B, porque B era o devedor principal. Se o E cobrar de D de dado, né, ele vai poder cobrar quanto? A integralidade da dívida. Se o D pagar para o E, né, o D de dado, se subroga no direito do E e passa a ser o novo credor, podendo cobrar regressamente do A, tá? A gente já tinha comentado essas cobranças, eu estou reforçando porque isso é importante. Então, o avalista ele garante o pagamento de uma dívida e ele vai poder cobrar essa dívida de quem ele garantiu caso ele venha a pagar, né? Ele se subroga no direito do credor. Né? O que é subrogar-se no direito do credor? É entrar no lugar do credor.
é receber o crédito que ele tinha que receber. Só que no simultâneo, né, em relação aos demais avalistas, ele vai poder cobrar só a cota à parte. E no sucessivo ele pode cobrar tudo. A gente falou para você, né, que era importante, que era uma súmula 189 que tratava do aval, lembra disso? A súmula é bem antiga e ela surge, né, a partir dessa discussão aqui, né? Imagine só, você é o D, né, e o Tiago é o E. O que é melhor, né, no aval? O que é melhor, né, para o D? É que seja um aval simultâneo, concorda? Porque ele vai ser responsabilizado apenas por metade, né? Ele vai pagar tudo a dívida, mas ele tem outro avalista para cobrar, né? Presume-se que se a pessoa tem um avalista é porque ela tem dinheiro para pagar. Ah, mas o D pode cobrar tudo do A? Pode, só que se ele já tinha um avalista é porque, né, o credor já identificou ele de patrimônio. Ah, posso cobrar do avalizado? Posso, mas uma coisa é poder, outra coisa é conseguir, né? Teoricamente, quem tem patrimônio para responder é o avalista, né, ou os avalistas. O avalizado, teoricamente, não tem patrimônio, por isso que ele precisa de avalista, certo? Então, para o D que está avalizando o A, é melhor que seja o E esteja na condição de avalista simultâneo e não na condição de avalista sucessivo, certo? Porque se o D vinha a ser responsabilizado, né, pela dívida, ele vai poder cobrar metade do E se tiver na condição simultaneidade. E não pode cobrar nada do E se o E tiver na condição de sucessividade, certo? Ao oposto, para o E é melhor que ele seja um aval sucessivo. Por quê? Porque ele pode cobrar do D a integralidade da dívida, além de podermos cobrar do A, né, como a gente já comentou. E é pior para o E se ele estiver na condição de simultaneidade. Por quê? Porque ele vai poder ser cobrado de metade, né, ao contrário. Então imagina a prática, né? Se você tem um título de crédito com as assinaturas de A, B e C, D e E, e é um título em branco. Um vai ficar dizendo que é uma coisa, outro vai dizer que é outra, não tem como você saber. Não tem como saber. Tá as duas assinaturas lá, né? No título não tem como você saber. Por não ter como saber, houve uma presunção, né, criada em um caso concreto, na verdade em vários casos concretos, que geraram, né, a súmula. Né? Você sabe muito bem que a súmula, na verdade, é um resumo, né? É um resumo de um entendimento do tribunal sobre um assunto reiteradamente decidido. Então, o tribunal vai decidindo aquele assunto, né, várias vezes. Isso vai formando a jurisprudência daquele tribunal. Em determinado momento, eles votam aquela jurisprudência e criam uma súmula. A súmula nada mais é que um resumo, né, sobre a jurisprudência do tribunal, ou seja, qual o entendimento, né, do tribunal sobre, né, aquele assunto. E a súmula 189 do STF vai tratar sobre o entendimento do STF sobre, né, avais dados, né, em brancos em título de crédito, se eles são sucessivos ou se eles são, né, simultâneos. Olha o que está a súmula 189 aí, né? O STF. Os avais em branco e superpostos, né, colocados juntos, consideram-se simultâneos e não sucessivos, tá? Em outras palavras, para mim, né, poder praticar avais, né, simultâneos, avais superpostos ao mesmo tempo, né, em um título de crédito e querer que eles sejam sucessivos, eles têm que ser o quê? Em pretos, percebeu, né? Para não ter confusão. Em outras palavras, né, avais, né, sucessivos, quando superpostos, deverão, né, ser em preto, ou seja, identificar os avalizados. Ok? Esse é um entendimento a contrário senso do que está aí na súmula. Esse é um dos assuntos que mais caem quando fala de aval, né? Também, tá? Então, seja por causa da súmula, né? Então, você precisa saber, ok? Até aqui, alguma dúvida? Pessoal, hoje como o quórum estava muito baixo, né? E como a gente está com a aula bem, assunto bem tranquilo, eu acabei optando por fazer esse resumo,
porque eu acho que é um dos temas mais importantes aí para nível de prova, né, e concurso, tá bom? Acho que quem viu, com certeza, né, teve mais facilidade hoje, e quem não viu, viu pela primeira vez. Semana que vem a gente continua, você que está estudando em casa, tenho certeza disso, né, naqueles materiais que eu mandei lá nos livros, estude protesto, tá? Que é o próximo assunto.